Perfeito. E vamos falar um pouco de inclusão. Como fazer a inclusão e ajudar uma criança com dificuldade de aprendizagem decorrente do TEPAC na escola e em casa? Inclusão é sobre adaptar o ambiente ou mudar a criança? Inclusão, vocês são as feras da inclusão, né? Então, olha a pressão, olha a pressão. Mas a gente precisa mudar o ambiente, ajustar o ambiente para aquela criança. Claro que a gente vai estimular a criança para que ela se desenvolva, mas a gente precisa ajustar esse ambiente. Eu comecei a receber algumas crianças autistas e com alguns outros transtornos, como o TOD e outras questões comportamentais, para fazer a estimulação, né, o tratamento do PAC. Né? Quando tem uma alteração, a gente vai fazer uma estimulação, e essa estimulação, muitas vezes, a gente faz na cabine. Só que existem algumas crianças que não conseguem ficar na cabine, é desconfortável, e aí acaba não fazendo a sessão, não querendo fazer, não querendo voltar. E para a gente ter resultado é igual à academia, a gente precisa ter motivação, né? Agora eu estou querendo emagrecer, então estou indo para a academia focada em emagrecer, minha estimulação é essa. E a criança, para que ela venha na fono, na psicopedagoga, qualquer outro profissional, ATO, enfim, ela precisa ter um interesse para que a gente tenha um resultado. Então, precisa ser motivador, precisa ser interessante para a criança. Então, nesses casos, a gente faz a estimulação em qualquer área da fono com formas lúdicas, coisas que... estratégias aí, recursos terapêuticos que fiquem interessantes para a criança. E na escola, a gente precisa também adaptar. A questão que a gente tem com a escola é que hoje em dia são muitos alunos com transtorno, né? Então, cada aluno tem uma coisa. E aí, a escola tem ali 10 alunos que precisam sentar na frente. Como que vai fazer isso, né? Então, a gente precisa orientar a escola com relação a essas questões. Faz um rodízio, então, cada dia coloca uma na frente. Nem em todos os casos, a gente precisa que a criança sente na frente. Por exemplo, quem tem alteração no PAC, se a criança sentar na frente, mas ela tem uma dificuldade ali com barulhos. Então, ela consegue receber um som, mas se tiver barulhos para atrapalhar, ela se desconcentra. Então, a atenção auditiva dela fica prejudicada. Então, ela não adianta sentar só na frente, se ela sentar na frente perto do ar-condicionado ou do ventilador, ou perto da porta, que toda hora passa alguém e faz barulho. Isso para ela não vai resolver. O que ela precisa... Ela não pode ficar, por exemplo, do lado da parede, porque dá reverberação no som. Às vezes, ela pode ter uma orelha que ela desenvolveu melhor do que a outra. E aí, se ela ficar com a orelha melhor dela do lado da parede da reverberação, vai prejudicar também esse entendimento dela. Nossa, quantos detalhes, né? As escolas precisam... A escola sofre, né? E precisa de orientação. Né? E as escolas precisam de orientação, né? Sim, ter esse diálogo aí, né? Falando quantas informações importantes ela colocou, parede, né? Meu Deus. Até da parede. São detalhes mínimos, mas que fazem diferença, né? Eu entendo, assim, que é difícil. A gente não vai chegar para uma escola, olha, você precisa mudar, fazer uma obra aqui, mudar todas as suas paredes, porque estão dando reverberação. Mas a gente tem como solucionar de outras formas, né? Coloca uma ajuda, às vezes a criança precisa de um mediador, precisa ali de um suporte, né? Então, é possível a gente conversar e ampliar isso. Então, a gente precisa estar muito ali, qualquer terapeuta tem que estar junto à escola, né? Para que a criança consiga dar conta. Qual o tratamento para o transtorno do PAC? Então, quando tem um transtorno do PAC, a gente precisa fazer uma estimulação das habilidades auditivas que estão abaixo do esperado para a faixa etária da criança. Então, a gente faz sessões com estímulos auditivos, simulando o dia a dia da criança, porque eu preciso que ela aprenda a ouvir melhor e a compreender melhor essas informações auditivas, principalmente na presença de ruído. Porque na sala de aula ela também está ali, a professora está falando e tem as coleguinhas conversando do lado. Então, para ela é muito mais interessante ouvir as coleguinhas do que ouvir a voz da professora, né? Dependendo do aluno. Então, a gente precisa fazer estimulação dessas habilidades auditivas. É o que a gente recomenda fazer o treinamento auditivo acusticamente controlado, que é para estimular essas habilidades, mas a gente precisa ajustar também a cada perfil de paciente, né, de criança. Tem criança que não dá conta de fazer na cabine, tem criança que dá. Então, a gente vai ajustar ali de acordo com o que eles precisam. Doutora, a criança, no caso, com
Como a exclusão na escola tem esse impacto diretamente na autoestima e na evolução dessa criança? Essa exclusão que ela recebe na escola. Isso é bem complicado, porque às vezes a criança ela acaba ficando sem querer ir para a escola. Ela não tem estímulo para ir para a escola, chora para ir para a escola, começa a ter outros problemas comportamentais decorrente da falta de adequação ao suporte que a escola deveria dar para aquela criança. Por isso que é importante palestras, a gente tá sempre orientando aí as escolas, os professores, enfim, quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, né, é melhor, porque a criança, ela acaba ficando desmotivada e fica achando, eu sou burro, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade, então é melhor não fazer isso, melhor não ir para a escola, porque eu não consigo dar conta e eu não quero mais ir, e aí ela acaba perdendo o vínculo social que ela tem com os amigos. Se ela fica muito aquém dos amigos, ela também fica com a autoestima baixa. Alguns casos de pacientes que eu recebi com relação à escola, até a questão de, vamos fazer uma prova adaptada. Mas a prova adaptada ela vai fazer separada dos coleguinhas da escola. Aí a criança ela está se sentindo mal porque ela faz a prova separada, todo mundo repara que ela faz a prova separada. Aí eu orientei a escola, eu falei, olha, então a gente vai fazer o seguinte, ela vai fazer a prova dela separada, mas no dia da prova dos amiguinhos dela, ela vai fazer a prova junto com eles. Ela pode fazer uma prova diferente, mas junto com os amigos, para ela estar ali naquele mesmo momento, ela se sentir incluída ali, estou fazendo tudo o que eles estão fazendo, ou depois faz uma prova separada. Se houver necessidade, né? Então, exato. Então, é questão da gente organizar para também não impactar tanto a vida da criança, né? Porque a escola é um excesso de estímulos, assim, de aprendizado muito bom. A criança ela não pode não querer ir. A gente falou aqui, né? Se não tiver interesse, a gente não tem aprendizado. A gente precisa do interesse para poder ter resultado. Né? Aproveitando essa fala do interesse, né? Vamos falar da terapia de cabine. Como fazer a criança ter adesão ao tratamento? Principalmente no caso de crianças com TEA, né? E outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, alguns casos no meu consultório, eu comecei a receber algumas crianças com TEA e eu vi que elas tinham muita resistência à cabine. Então, o que eu pensei? Bom, eu preciso bolar alguma estratégia que elas gostem de vir. Então, eu pensei, vamos usar o computador. É claro que a gente vai orientar os pais. Olha, não vai ficar na tela o dia inteiro. Mas aqui, ela fica aqui alguns minutos na sessão, o tempo ali de 1h30, 1 hora de sessão. Não vai ser aquilo que vai atrapalhar esse tempo de tela, que vai atrapalhar o resto do desenvolvimento dela, né? Mas a gente, às vezes, usa estímulos com computador, com fone. Tem paciente que não gosta de colocar fone. Autista, ele tem muita resistência, né? De toque, de coisas que fiquem apertando. Então, eu trabalho com caixas de som. Às vezes, a caixa de som fica separada, então não atrapalha a criança. Às vezes, eu uso estímulos até psicomotores mesmo, né? Tipo, a gente vai fazer uma tarefa aqui que você tem que pular corda se você ouvir um som X. Se você não ouvir, você tem que, sei lá, dar cambalhota. E a gente vai ajustando para ficar uma coisa lúdica, ficar algo divertido e a criança não ter aquele bloqueio, né? E aí ela consegue aderir aí à terapia, mesmo sendo chato, né? Porque às vezes eles reclamam, a terapia de cabine é meio chato, meio desconfortável, não quero entrar na cabine. Eu tive um paciente que o problema dele era o fone que eu tinha lá. Eu troquei o fone, tudo não resolveu. Aí a mãe falou, posso trazer o fone dele de casa, que ele gosta do fone dele. Né, ele tinha aquele costume de usar o fone. Eu falei, pode, então traz o fone dele toda vez tudo e a gente se vai adapta, fazer. Né, Dani? Exatamente, a gente tem que estar flexível para isso, né? Sim. Claro que a gente vai seguir ali o protocolo terapêutico que a gente tem que seguir, baseado nas evidências científicas, mas a gente vai ajustar para que a criança tenha interesse e a gente tenha resultado, né? É isso mesmo.